Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Tiago 5, de 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que tivemos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença em oração, gratos, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida, gratos por esse dia de vida que tivemos até aqui, pela oportunidade que temos de, na Tua casa, mais uma vez, podermos cultuar ao Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, o coração de cada um que aqui está, Senhor Deus, para que todos saiam daqui edificados, alimentados, exortados pela Tua palavra. Fala com cada um de nós, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós passamos por dificuldades nessa vida. Não é porque somos crentes que somos livrados das lutas, das aflições dessa vida. E andar nos mandamentos do Senhor, andar na palavra do Senhor, é ser contrário ao mundo. O mundo, ele é nosso inimigo, o mundo ele é o inimigo da igreja. Muita gente não gosta dos crentes, muita gente não gosta da igreja. E além dos ataques de fora, além dos ataques que o mundo faz contra a igreja, às vezes nós temos problemas dentro da igreja. Quando nós temos inimizades, quando nós temos discussões, quando nós temos divisões dentro da igreja. Isso acontece no presente, isso aconteceu no passado, aconteceu em toda a história da igreja. E nós temos estudado, meus irmãos, aos sábados, a carta que Tiago escreveu, Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu essa pequena carta a uma igreja que passava por sofrimentos, passava por provações, principalmente por perseguições. E dessa forma, meus irmãos, às vezes nós desanimamos. Quem aqui nunca se sentiu desanimado, nunca teve vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o alto diante do sofrimento ou dos sofrimentos que nós passamos nessa vida? Creio que todos nós. Mas vejam, meus irmãos, como eu disse, isso não é somente na vida da gente, mas nossos irmãos do passado passaram também por sofrimentos, por lutas, a quem Tiago escreveu esta carta. E Tiago trouxe esse alento, essa exortação àqueles irmãos, e ele traz a nós também hoje uma exortação à paciência. Diante do sofrimento, meus irmãos, nós precisamos ser pacientes. E Tiago aqui ele nos mostra algumas lições. E a primeira delas, meus irmãos, é que nós devemos ser pacientes esperando pelo futuro. Versículo 7 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Irmãos, a nossa paciência, ela deve ser tão longa que ela deve se dar
não somente por um curto espaço de tempo, mas até a vinda do Senhor. E nós, naturalmente, somos pessoas impacientes. Todo mundo tem a sua impaciência. E nós vivemos numa época da impaciência. Nós queremos as coisas para ontem. Nós somos afoitos, impacientes. Quando passamos por uma situação difícil, nós ficamos ansiosos, a gente se irrita, nós perdemos o sono. E os problemas que passamos podem ser vários. Às vezes, nós podemos passar por problemas de relacionamentos. Um problema no casamento, um problema entre pais e filhos, problemas entre irmãos. Podem ser problemas físicos também, como uma enfermidade, como dores no corpo. Também podemos passar por problemas financeiros, a falta de dinheiro, os preços altos, o salário curto. E também podemos passar por problemas, por sofrimentos no trabalho, que é o que parece que estava acontecendo aqui com aqueles irmãos a quem Tiago escreveu. Porque, pelo contexto que nós lemos aqui, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6, especialmente no versículo 4, nós vemos que aqueles irmãos eles estavam passando por sofrimentos no seu trabalho. Eles estavam sendo oprimidos pelos seus patrões, estavam até ficando sem salário. E isso estava deixando eles muito cansados, muito aflitos. Eles estavam a ponto de perder a paciência. Só que Tiago diz que nós devemos, e aqueles irmãos e nós devemos ser pacientes. E por que nós perdemos a paciência ou ficamos impacientes? Nós ficamos impacientes diante de coisas que nós não temos o controle. Quando você não tem o controle sobre alguma situação, você fica impaciente. Só que nós precisamos entender, meus irmãos, que o controle de todas as coisas não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Você não tem o controle sobre o seu corpo, você não tem o controle sobre as outras pessoas, sobre circunstâncias, sobre situações, sobre os preços das coisas, sobre o seu salário. Você não tem o controle sobre essas coisas, mas é Deus quem tem o controle de tudo e de todas as situações. E seja o que for que você estiver passando, Deus sabe, Deus conhece, Deus ele está cuidando de tudo e agindo com a sua providência. E haverá um dia, meus irmãos, que o nosso sofrimento vai acabar, que Deus vai terminar com o nosso sofrimento. E vejam, meus irmãos, em meio ao sofrimento, ao invés de nós ficarmos impacientes, nós devemos orar. Nós devemos clamar a Deus. O versículo 4, nós não lemos o versículo 4, como eu falei, a parte anterior nós vimos no sábado retrasado, que é o versículo 1 até o versículo 6. No versículo 4 nós vimos que aqueles irmãos do passado, o problema principal deles naquele momento é que eles não estavam recebendo o seu salário. Olha aqui, Tiago 5,4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres eram trabalhadores do campo, eram lavradores, eles eram ceifeiros, trabalhavam na lavoura de cereais. E eles não estavam recebendo o seu salário porque os patrões, os donos da terra, estavam tomando para si o salário dos trabalhadores. Isso estava causando tanto sofrimento naquelas pessoas que eles estavam clamando a Deus, eles estavam orando a Deus e a oração deles havia subido e penetrado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a oração, ela nos humilha. Quando nós oramos, nós aprendemos a ser pacientes, porque nós entendemos que as coisas não estão nas nossas mãos, as coisas não estão sob o nosso controle, mas estão nas mãos de Deus, é Deus quem controla tudo. E quando você ora, quando eu oro, o que nós fazemos? Nós entregamos nas mãos de Deus o nosso problema, o nosso sofrimento, a nossa aflição e descansamos
que Ele fará o melhor para nós. Quando nós oramos, nós reconhecemos que somos pequenos e que Deus é grande. Nós reconhecemos a graça e a bondade de Deus, a sua soberania e o seu poder. Quando nós oramos, meus irmãos, nós entendemos que é Deus quem vai cuidar de tudo e não nós. E aí, através da oração, nós aprendemos a ser pacientes. E vejam, meus irmãos, essa paciência, como eu disse, ela deve ser até a chegada do dia do Senhor. Não é até amanhã ou até semana que vem, mas até o fim, até quando Jesus voltar. E certamente Jesus voltará. O dia do Senhor vai chegar. E voltando para o nosso texto aqui em Tiago 5, versículo 7, Tiago agora vai usar uma ilustração, aproveitando que eles eram lavradores, que aqueles irmãos eram lavradores, ele vai usar uma ilustração sobre o campo, sobre a lavoura. Olha lá, Tiago 5, versículo 7, a segunda parte. Ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então o que acontecia? Aqueles irmãos do passado, eles plantavam grãos, principalmente trigo e cevada. E quando que eles plantavam? Qual era a época do plantio? Era no início do outono. Então, no início do outono, eles plantavam os seus grãos e logo no início do outono tinha chuvas. E as chuvas do início do outono, elas ajudavam a germinar a semente, a brotar a semente. Só que a colheita dos grãos só ia se dar lá na primavera. E quando chegava na primavera, vinha mais chuvas, e as chuvas da primavera, elas ajudavam a amadurecer o grão. Então vejam, meus irmãos, os lavradores eles tinham que ser pacientes o outono inteiro, o inverno inteiro, até chegar a primavera, para finalmente, nas últimas chuvas, eles terem a sua colheita. E os irmãos aqui que já trabalharam com lavoura ou que ainda trabalham com a lavoura sabem do que Tiago está falando, entendem muito bem isso. Você sabe que você planta na lavoura e tem um tempo certo de plantar e tem um tempo certo de colher. Não é na hora que a gente quer, não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. No tempo certo você planta na lavoura e no tempo certo você colhe. E no espaço, nesse intervalo de tempo, o que o lavrador tem que fazer? Ser paciente. Ele tem que ter paciência até chegar o dia da colheita. E da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma como um lavrador deve ser paciente até chegar o dia da colheita, o cristão deve ser paciente até chegar o dia do Senhor, o dia da segunda vinda de Cristo. Versículo 8 diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O lavrador, meus irmãos, ele não vê a hora do dia da colheita chegar, e ele sabe que esse dia vai chegar. Então ele anseia por isso, ele deseja isso, ele conta os dias. Por quê? Porque o lavrador sabe que ele depende daquela colheita. O seu sustento, o sustento da sua família depende daquela lavoura, depende daquela roça. Então ele não vê o dia da colheita chegar para ele poder colher, para ele poder vender e para ele poder receber o dinheiro para ele poder sustentar a sua família. Vejam, meus irmãos, assim como um lavrador, ele anseia, ele deseja pelo dia da colheita, o cristão deve ansiar, deve desejar pelo dia da volta de Cristo. Eu percebo, irmãos, que são poucos os crentes que desejam por esse dia. A gente fica tão apegado com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, a gente fica tão apegado com as aflições dessa vida, com os nossos bens materiais, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos problemas, que a gente se esquece que a gente não pertence aqui a essa vida, a gente não pertence a essa terra. Mas nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial, rumo ao novo céu e nova terra, rumo à casa do Senhor.
Então o cristão, ele tem que ter esse grande desejo no seu coração de que Jesus volte, de que Jesus venha a esse mundo para acabar com o nosso sofrimento, para acabar com as perseguições, para acabar com o pecado, porque é o pecado a raiz de todos os problemas. Todo o seu sofrimento, todos os problemas que a gente passa nessa vida, tudo isso tem uma só raiz: o pecado. A gente sofre por causa do pecado, por causa do nosso pecado, por causa do pecado de outras pessoas, por causa do pecado original, o pecado de Adão. Então, porque existe pecado no mundo, existe dor, existe pranto, existe luto, existe enfermidade, existe sofrimento. Nós não devemos, meus irmãos, nos apegar às coisas dessa vida, as coisas que a traça e a ferrugem corroem, as coisas que vão se acabar. Nem mesmo o nosso corpo um dia vai acabar. A gente envelhece e à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai ficando fraco. E um dia o nosso corpo morre. Por isso que nós não devemos ficar apegados às coisas dessa vida, meus irmãos, mas devemos olhar para o dia do Senhor. Esse dia esse dia está perto. Nesse dia não haverá mais tribulação, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Esse dia não haverá mais angústia. Por isso que no final do versículo 8, Tiago fala: fortalecei o vosso coração. É isso que nos deixa forte, irmãos. Aquele dia que você se sente fraco, aquele dia que você não tem ânimo nem para levantar da cama, aquele dia que você talvez não tenha nem força para orar, você sabe que tudo isso vai acabar, todo o seu sofrimento vai terminar, porque o dia do Senhor está próximo. Ele está voltando para enxugar as nossas lágrimas, para terminar com o nosso sofrimento. Mas, meus irmãos, Tiago não ensina que a gente apenas deve olhar para o futuro, porque antes do dia do Senhor voltar, antes do dia do Senhor chegar, a gente continua vivendo nessa vida, a vida presente. Então a segunda lição que ele nos ensina nesse texto é que nós devemos ser pacientes, não reclamando no tempo presente, né? Versículo 9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Bom, se você sabe que no futuro Jesus vai voltar e todo o seu sofrimento, todo o nosso sofrimento vai terminar no dia da volta de Cristo, então você e eu, nós não devemos ficar murmurando dos nossos sofrimentos, reclamando da vida. É o que Tiago está falando aqui, né? Não vos queixeis uns dos outros. Nós vimos já no capítulo 4, quando nós no sábado retrasado passamos pelo capítulo 4, que Deus ele não se agrada da murmuração. Por quê? Porque quando nós murmuramos, meus irmãos, nós revelamos ingratidão no nosso coração. Quando nós reclamamos, nós estamos sendo ingratos por aquilo que Deus nos deu. E quando a gente faz isso, a gente peca. Por isso que a palavra de Deus nos ensina aqui que nós não devemos murmurar, por mais natural que seja. Quando uma pessoa sofre, ela vai murmurar, é natural isso. Mas isso não deve acontecer para o cristão. Porque o cristão sabe que o sofrimento dele está dentro do plano de Deus. O cristão sabe que todas as coisas cooperam para o bem dele. Então o cristão não reclama que se é para o seu próprio bem, se é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Deus tem tudo sob controle. Deus está cuidando. Nós não estamos largados, abandonados por Deus, mas nós estamos nas mãos de Deus. E lá em Romanos 8 também, né, eu falei do versículo 28, mas se a gente continuar no final do texto do capítulo 8 de Romanos, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: quem vai nos separar do amor de Deus?
Será angústia, tribulação, principados, potestades, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nem aquilo que a gente passar nessa vida de sofrimento vai nos separar do amor de Deus. Ou seja, Deus continua te amando mesmo quando você sofre, mesmo quando eu sofro. Então, Tiago fala, não reclame, não murmure, não murmure. Mas vejam, meus irmãos, isso não significa que Deus está insensível ao nosso sofrimento. Não significa isso. É diferente. Veja que nós devemos orar, nós devemos colocar diante de Deus as nossas angústias, nós devemos falar para Deus, Deus, está doendo, Deus, eu estou sofrendo. Mas reclamar para outras pessoas não é o caminho, porque é o que Tiago está falando aqui, não vos queixeis uns dos outros. Aqui no caso, meus irmãos, provavelmente era aquilo que aqueles irmãos estavam passando. O que eles estavam passando? Eles estavam ficando sem salário, né? É o que está no versículo 4. Os patrões não estavam pagando o salário deles. Então eles começavam a reclamar dos patrões. Falar mal dos patrões uns para os outros. Às vezes, meus irmãos, nós sofremos por causa de outras pessoas. Às vezes tem gente que vai fazer o mal para nós. Às vezes você vai sofrer porque alguém vai te prejudicar. Mas falar mal dessa pessoa não é o caminho, como Tiago ensina aqui. Por quê? Ele diz o seguinte, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. É o que ele falou aqui no capítulo 4, versículo 11 e 12, se você puder ir lá, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o seu próximo? Então, o que Tiago está ensinando, tanto aqui no capítulo 4 como no capítulo 5, versículo 9, meus irmãos, é que quando alguém nos prejudicar, nos perseguir, fizer o mal para nós, o que nós devemos fazer é levar o nosso sofrimento ao juiz. E não ficar falando para os outros. E não ficar espalhando isso para os outros. Mas leve a Deus em oração. Ele é o juiz, o justo juiz. Ele vai agir com a sua justiça no tempo certo, agindo com justiça sobre aqueles que fazem o mal sobre os seus filhos. Então, quando alguém faz o mal para você, o caminho não é reclamar, o caminho é orar. É ter paciência nessa vida presente, orando ao Senhor, lembrando, meus irmãos, que todos prestarão contas a Deus. Todos prestarão contas a Deus, inclusive aqueles que nos fazem sofrer. Eles prestarão contas ao Senhor. E por fim, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos ser pacientes olhando para o passado. Então, relembrando, você, quando passar pelo sofrimento, deve exercitar a sua paciência olhando para o futuro, na esperança de que Jesus um dia voltará e o seu sofrimento vai acabar. Você também, enquanto estiver sofrendo, deve exercitar a paciência no presente, não murmurando, mas levando a Deus, o justo juiz, em oração, os seus sofrimentos. E se alguém estiver causando mal a você, você deve falar isso para Deus. Falar que quem está te prejudicando, quem está fazendo mal contra você, porque Ele é o juiz e todos prestarão contas a Ele. E finalmente, nós devemos nos lembrar que não somos apenas nós, hoje, quem sofremos. Irmãos nossos no passado também passaram pela angústia, passaram pelos sofrimentos. E Tiago vai falar isso aqui no versículo 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em o nome do Senhor.
Note uma coisa aqui. Por 3 vezes, Tiago chama aquelas pessoas de irmãos. No versículo 7, no versículo 9 e agora no versículo 10. Tiago mostra o seguinte, que a dor que eles sentiam, Tiago também sentia. Ele vai falar sobre isso no final do capítulo 5, que nós vamos ver daqui a 2 sábados, se Deus quiser. Quando ele fala assim no versículo 13, Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, o que Tiago está nos ensinando aqui é o seguinte, meus irmãos, que nós somos uma família. É algo que eu tenho insistido nessa igreja, que a igreja, meus irmãos, não é um amontoado de pessoas, mas é um corpo, é uma família. Quando um sofre, os outros também sofrem. Quando um se alegra, os outros também se alegram. O que dói em um, dói também nos demais. Então vejam, meus irmãos, Tiago está falando assim, meus irmãos, e por 3 vezes nesse texto pequenininho aqui, de poucos versículos, ele chama aquelas pessoas de irmãos. Nós somos irmãos. Se um sofre, os outros sofrem. E Tiago fala, irmãos, olhem para o passado. Tomem como exemplo os nossos irmãos do passado, do Antigo Testamento, os profetas, que foram pacientes quando falavam do nome do Senhor. Tiago, meus irmãos, ele está nos lembrando que aqueles servos de Deus do passado também sofreram. E sofreram mais do que nós. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que vários servos de Deus passaram por situações muito difíceis. Por exemplo, Elias, o profeta Elias. Elias sofreu muita perseguição nas mãos do rei Acabe e da rainha Jezabel. Acabe e Jezabel por várias vezes tentaram matar Elias. Elias sofreu tanto que certa vez a Bíblia diz que ele não aguentava mais e pediu para que Deus o matasse, porque ele não queria mais sofrer. Você já teve vontade de morrer? Pois é, Elias teve. Então Elias sofreu igual a gente sofre. Aliás, mais ainda do que a gente sofre. Outro profeta do passado, meus irmãos, Jeremias. Jeremias foi um grande exemplo de sofrimento e paciência. Aliás, Jeremias é chamado por alguns de o profeta chorão. Eu não gosto muito desse termo porque parece que Jeremias estava chorando de barriga cheia, parece que Jeremias não tinha motivos para chorar, mas Jeremias tinha muitos motivos para chorar. Jeremias, meus irmãos, ele foi desprezado pela própria família, ele foi abandonado pela família. Jeremias ele foi abandonado pelos seus amigos. Jeremias ele foi preso, foi torturado, foi surrado, foi colocado num poço cheio de lama. Jeremias pregava e ninguém ouvia. Jeremias pregava e eles batiam nele. Jeremias pregava e a sua família o abandonava, os seus amigos o abandonavam. Jeremias pregava e eles colocavam ele no poço cheio de lama. Jeremias quase morreu várias vezes, mas ele não desistiu. Daniel, o profeta Daniel, meus irmãos, ele foi colocado numa cova cheia de leões. Ele sofreu. Ele sabia que ele poderia morrer ali, sendo devorado por aqueles leões. Mas ele não desistiu. E, meus irmãos, João Batista. João Batista foi o último dos profetas. Apesar dele estar colocado no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, mas na verdade ele foi um profeta assim porque ele foi antes de Cristo, né? Ele aparece antes de Cristo, como a voz que clamava no deserto, o precursor de Cristo. O que aconteceu com João Batista? João Batista pregava, João Batista pregou contra o pecado do rei Herodes. E o que aconteceu com João Batista? Ele foi preso e depois ele foi decapitado.
Então, irmãos, os nossos irmãos do passado também sofreram, e sofreram muito. Só que eles permaneceram firmes com o Senhor. Eles não desistiram, eles foram pacientes. Versículo 11 aqui diz assim, a primeira parte: eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tiago chama aqui essas pessoas, esses profetas do passado, de felizes. Ora, como que alguém que sofreu e muito, ou que passa pelo sofrimento, pode ser alguém feliz? Não dá para entender, é contraditório. Uma pessoa feliz no entendimento do mundo é uma pessoa que não sofre. Uma pessoa feliz no entendimento do mundo é uma pessoa que na sua casa está tudo bem. Uma pessoa feliz é uma pessoa que ganha um bom salário, que tem as suas contas pagas em dia. Uma pessoa feliz no entendimento do mundo é uma pessoa saudável. Mas a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra, irmãos, que é possível você ser feliz mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, é possível você ser feliz. E Tiago aqui, meus irmãos, ele usa uma palavra grega, né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito no grego, ele usa a palavra grega makarios. Essa palavra makarios é a mesma palavra usada por Mateus no capítulo 5, quando se refere às bem-aventuranças de Jesus. Então o que Tiago está falando aqui é que aquele que sofre, ele é bem-aventurado. Bem-aventurança, meus irmãos, é muito maior do que a felicidade desse mundo. A bem-aventurança é você receber a bênção de Deus, é você receber a aprovação de Deus, é você ter o sorriso de Deus na sua vida. E isso nenhum sofrimento tira de você. O sorriso de Deus sobre você, a aprovação de Deus, as bênçãos de Deus, a alegria que o próprio Deus te dá, sofrimento nenhum te tira essa alegria. Mateus capítulo 5, se você puder abrir, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Ele diz assim, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados, é a mesma palavra que Tiago usa aqui. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Quer dizer, Jesus está falando para os discípulos que eles seriam felizes se eles fossem perseguidos. 12. Regozijai-vos e exultai. Olha a grande alegria, o regozijo, a exultação, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O cristão que sofre, meus irmãos, especialmente o cristão que sofre perseguição, ele é feliz porque ele sabe que o céu o está esperando. Essa é a alegria do cristão, ele vai para o céu. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, a nossa breve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória que está reservado a nós. Então, se você sabe que aquele sofrimento, ele é passageiro e ele vai te levar para o céu, então isso deve nos trazer, irmãos, uma grande alegria. Por isso que ele fala, eles são felizes, Tiago fala. Né? Voltando para Tiago capítulo 5, verso 11, a segunda parte, Tiago 5, 11, a segunda parte diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então Tiago ele termina essa parte falando a respeito da paciência de Jó. Mas presta atenção numa coisa. Quando você olha para o livro de Jó, para a história de Jó,
A impressão que você tem, e eu também, é que Jó não foi tão paciente assim. Logo no início do seu sofrimento, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó ele disse para Deus o seguinte: Senhor, por que minha mãe não me abortou? Por que eu nasci? Então ele já começa falando com Deus, lamentando a Deus porque ele nasceu e ele estava sofrendo daquele jeito. Jó ele tinha alguns amigos que o acusaram de pecado. Olha, Jó, você está sofrendo, o que você fez? Conta para a gente, você fez alguma coisa. Porque ninguém que é crente pode passar pelo que você está passando, pelos sofrimentos que você está passando. Um crente não passa por essas coisas. Você tem pecado oculto, você tem pecado escondido, confessa o pecado. E não tinha. Jó, meus irmãos, ele questionou a Deus, ele lamentou porque ele andava nos caminhos do Senhor e ele estava sofrendo. Mas presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que, apesar disso tudo, Jó não pecou com as suas palavras. Ou seja, Jó não abandonou o Senhor. Então aqui em Tiago, talvez fosse melhor traduzida essa palavra, não paciência de Jó, e sim perseverança de Jó. Ou seja, o que significa isso? Que Jó ele não sofreu calado. É aquilo que nós vimos agora há pouco. Quando você sofre, o que você tem que fazer? É falar com Deus. Senhor, está doendo. Senhor, estou sofrendo, está difícil. Senhor, eu estou a ponto de morrer aqui, não aguento mais. Foi o que Jó fez. Foi o que Elias fez. Foi o que Jesus fez. Jesus foi ao jardim de Getsemane e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice que ele estava falando? O cálice da ira de Deus. A mão de Deus que pesou sobre ele na cruz por causa do nosso pecado. O maior de todos os sofrimentos, meus irmãos, não foi Jó quem teve, foi o nosso Senhor. E ele sofreu, mas ele orou. E Deus fortaleceu ele. Deus deu perseverança a ele. Ele permaneceu firme no Senhor. E voltando para Jó, meus irmãos, o texto aqui nos diz, 1 Pedro 5:11, que Deus, ele restaurou, o fim que o Senhor lhe deu. Deus restaurou em dobro tudo que Jó possuía. A alguns, Deus vai terminar o sofrimento nessa vida. Alguns que sofrem com enfermidade, Deus vai curar. Você está enfermo? Ore pela cura. Deus pode curar, se Ele quiser. Você está passando por um problema na sua casa, na sua família? Ore para que Deus intervenha. Ele pode fazer isso. Ele pode converter sua esposa, seu marido, seus filhos. Ele pode mudar a situação no seu casamento. Você está sofrendo no trabalho? Ele pode mudar essa situação. Pode mudar o coração do seu patrão, pode mudar o coração do seu colega de trabalho, do seu empregado, seja quem for. Está sofrendo problemas financeiros? Ele pode agir a seu favor também, como agiu no de Jó. Mas nem sempre ele vai fazer isso. Algumas pessoas, alguns crentes vão sofrer até o fim. Alguns, como eu disse, como Jó, chegou uma hora que Deus terminou com o sofrimento em vida. E Deus restaurou tudo que Jó tinha e restaurou em dobro. Então, como eu disse, Deus vai curar alguns, Deus vai restaurar alguns, outros não. Outros ele vai deixar sofrer até o fim. Mas seja como for, meus irmãos, nós precisamos ser pacientes, como eu disse, aí eu volto para o início, Diz o final, aliás, vamos concluir aqui primeiro, o final do versículo 11. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago, ele termina essa parte dizendo que Deus ele é misericordioso e compassivo. O que é misericórdia? Eu já falei isso aqui.
Misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. Por pior que seja o seu sofrimento aqui nessa vida, você não vai para o inferno. Sabe o que é o inferno? O inferno é você estar com a língua seca e não ter água. E aquilo vai causando um sofrimento tão grande que você quer morrer e você não vai morrer. Você não, né? A pessoa que está lá. Jesus ele conta isso naquela história do rico e do mendigo, do Lázaro. O rico morreu e ele foi para o inferno e ele fala para Abraão, ele olha de longe, vê Abraão no céu junto com o Lázaro e fala: Abraão, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na minha língua. Ele sofria tanto, era um sofrimento alucinante, era algo terrível. Isso é o inferno. E por quanto tempo a gente sofre nessa vida? Dias, meses, anos? Mas uma hora o sofrimento acaba. Nem que seja com a morte, mas ele acaba. Agora o inferno não. O inferno é um sofrimento eterno, sem fim. E você não vai para lá. Porque Jesus sofreu o sofrimento do inferno naquela cruz, no seu lugar e no meu lugar. E ele vai voltar. Você não merece nada, eu não mereço nada. O que a gente merece, meus irmãos, é justamente a condenação, o inferno. E Deus, diz aqui Tiago 5,11, Ele é cheio de eterna misericórdia. Ou seja, o pior você não vai passar. O pior de tudo, que é o inferno, você não vai sofrer. Não. O que é uma enfermidade, o que é um problema de relacionamento, o que é um problema no trabalho diante do inferno? Às vezes a gente fala, né? A minha vida está um inferno. A gente fala isso de maneira tão desnecessária e sem entendimento, porque a gente não sabe o que é o inferno. É muito pior do que qualquer sofrimento dessa vida. E pela misericórdia do Senhor, nós não iremos para o inferno. Então louve a Deus por isso. Fale para Deus: Senhor, está doendo, mas obrigado, Senhor, porque por pior que seja a minha dor, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. É para lá que eu vou, me encontrar com o Senhor, sem enfermidade, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem pecado. Então, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem logo, para acabar com tudo isso, com esse sofrimento, com essa angústia. O maior desejo do crente, coloca isso na sua cabeça, o maior desejo do seu coração não deve ser a solução dos problemas dessa vida, mas o maior desejo do seu coração e do meu coração deve ser: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. Porque quando Ele vier, aí sim, tudo se acabará, todo o sofrimento vai terminar. E nós vamos viver com Ele, novo céu, nova terra, nova vida, sem nada dessas angústias, desses sofrimentos, dessas privações, provações que passamos nessa vida. Mas será uma vida de eterna paz e de eterna alegria. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê graça, misericórdia de vivermos um dia de cada vez debaixo da bondade do Senhor, aguardando que Ele volte para nos buscar. Amém.